Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco nessa manhã. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo de número 13. Irmãos, chegamos no texto onde vamos falar hoje sobre a besta, conhecido também como o iníquo, o homem da perdição, o blasfemo, ou também conhecido como o anticristo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a besta que emerge do mar. Antes de dar início, então, à nossa aula, vamos fazer a leitura do texto de Apocalipse, capítulo 13. Na verdade, irmãos, vou começar a partir do versículo 18 do capítulo 12, para que a gente veja a intenção aqui de Satanás em estar levantando, então, a besta que emerge do mar. Então, começando a partir de Apocalipse, capítulo 12, versículo 18, e faremos a leitura do capítulo 13 até o versículo de número 10. E diz assim a palavra de Deus: E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos orar? Bondoso Deus, consagramos a nossa vida ao Senhor, ao Rei Jesus, esse Rei eterno, maravilhoso, que está conosco, que nos faz vencer e vencer definitivamente por causa do seu sangue e por causa do testemunho que temos dado. Te louvamos, Deus, porque o Senhor tem nos amado e continuará nos amando até o fim, por toda a eternidade. Consagramos também essa aula, que essa aula seja um momento de adoração ao seu santo nome, e que estejamos aqui ouvindo o que a tua palavra tem a dizer. Cuida de nós, que essa mensagem aqui, Pai, esse estudo, não seja informativo simplesmente, mas que nós saiamos daqui, Pai, cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, amando mais a Jesus Cristo do que estamos amando neste momento. Te louvamos em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos então na quarta sessão de Apocalipse. Nós vimos a primeira sessão, que é a introdução e Jesus falando com as 7 igrejas, que são os destinatários de Apocalipse, da carta de Apocalipse. A segunda sessão é a sessão da visão que João tem do céu e sobre o Cordeiro que abre então os 7 selos ali. Lembrando que cada sessão também está falando da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Jesus, né? Nos selos nós vimos isso, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, e depois a gente viu os outros selos sendo abertos. O 5º selo, por exemplo, João viu os mártires que estavam no céu falando com Jesus: até quando vamos ter que aguentar essa injustiça, né? Os irmãos lembram disso, está lá no capítulo de número 6, em capítulo de número 7, né? Falando sobre todos esses selos. Nós também vimos ali também as trombetas, que é o que agora
os selos falam sobre como os crentes sofrem e as trombetas são chamados ao arrependimento para os ímpios. E nesses dois momentos existem dois interlúdios. No capítulo 7 nós vemos lá que existe então os 144 mil selados, né, que tem o nome de Jesus e o nome de Deus em sua testa, né? Então nós vemos, e é importante lembrarmos deste contraste, porque nós vamos ver aqui no capítulo 13, isso vai ficar para a próxima aula, que existe também um contraste a esses 144 mil que são selados, que vão aparecer depois no capítulo 14, que são aqueles que recebem a marca da besta. São contrastes, e nós vamos ver que Satanás, na sua fúria, no seu ardor, na sua perseguição à igreja, ele tenta imitar e usurpar o lugar de Deus. Isso seja na própria figura de Satanás, o dragão, isso seja na própria figura do anticristo, que é a besta que sai do mar, na figura do falso profeta, que é a besta que sai da terra, e também naqueles que seguem e adoram a besta, que estão fazendo oposição a nós, povo de Deus, que adoram a Jesus. Nós vimos então no capítulo 1 até o capítulo 11, nós vimos como a igreja ela é perseguida no mundo. A partir do capítulo 12 até o capítulo 22, nós vamos ver que a intenção de Satanás de não apenas perseguir a igreja, mas de perseguir então também Jesus, o Cristo. Na aula passada, no capítulo 12, nós vimos sobre o dragão que perseguia a mulher, que ela estava então ali gestando um menino, e esse dragão queria matar, estava esperando no momento do parto para matar um menino. Depois esse menino, ao nascer, ele é assunto aos céus, é esse que vai reger as nações com vara de ferro, e então houve batalha no céu, Satanás é expulso do céu, e Satanás agora está na terra furioso, perseguindo então a mulher e os seus descendentes. E como uma das formas de perseguir os descendentes da mulher, como para perseguir a igreja, nós vemos que a mulher e seus descendentes são símbolos da igreja e do povo de Deus, a sua primeira ação é o anticristo. É o anticristo. É a besta que sai do mar. Nós falamos anticristo, mas por causa de uma convenção. Nós relacionamos anticristo. O texto de Apocalipse não chama a besta do mar de anticristo. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós também não vemos o apóstolo Paulo chamando essa figura aqui também de anticristo. A única vez que nós encontramos na Bíblia esse termo anticristo é lá na primeira carta do apóstolo João, mesmo autor de Apocalipse, no capítulo 2. E a gente vai ler ele daqui um pouco, para a gente entender como que é a ideia, de como que funciona e do que é o anticristo. O que é o anticristo e como que ele se comporta e como ele se porta, né? Então o capítulo 12 mostra Satanás perseguindo a igreja, e ele está perseguindo furioso, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, e como suas ações, ele então levanta os seus dois primeiros colaboradores aqui. A besta que emerge do mar, que nós chamamos aqui de anticristo, o iníquo, o homem da perdição, como diz o apóstolo Paulo, né? A gente vai se remeter também a Daniel hoje, então hoje eu vou pedir muito para que a gente fique nessa ida e vinda de Apocalipse 13 e Daniel 7, que são dois textos correlacionados na Bíblia, né? Apocalipse e Daniel, né? Aqui. E também depois no versículo 11 do capítulo 13, nós vamos ver o falso profeta, que é aquele que traz então adoração à besta, como uma espécie de religião institucionalizada para adoração a besta, né? Então o capítulo 13 ele explica o capítulo 12 no sentido de como que Satanás agora está enfurecido como o povo de Deus. Satanás ali tenta matar a igreja jogando um rio de água contra a igreja, a terra absorve, e então vendo que isso não era efetivo, Satanás então começa a perseguir os descendentes da mulher, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. O versículo 17 do capítulo 12 fala exatamente isso. São os descendentes da mulher, e é contra esses que Satanás está fazendo guerra, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. E como ele faz guerra, o capítulo 13 nos mostra aqui. Então aqui nós começamos a perceber de uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito mais clara, os intentos de Satanás na sua afronta contra Deus e na sua perseguição à igreja.
Isso aconteceu ao longo de toda a história. O capítulo 13 não está desvinculado do capítulo 12, onde a gente vai ver, por exemplo, Satanás perseguindo a mulher, esperando que ela dê a luz para matar então o filho dela. Então nós estamos também em Jesus sofrendo essa hostilização de Satanás desde o Éden. Desde o Éden. Recapitulando o capítulo 12, é essa batalha da descendência da mulher e a descendência da serpente em estar ali brigando o tempo todo. A tentativa de Satanás de impedir que o Messias venha ao mundo. E isso é impossibilitado, isso é acabado, e sabendo que pouco tempo lhe resta então, por causa da vitória de Jesus, o que sobrou para Satanás é perseguir a igreja aqui na terra. A igreja que está no céu, nós somos um, nós como povo de Deus somos um. Jesus mesmo fala isso em João 17, nós somos um, né? A igreja é um só corpo, mas nós temos irmãos que estão recebendo essa promessa nesse momento, a mesma promessa que está nos guardada também. Então a igreja que está no céu está feliz pela expulsão de Satanás, mas ela vai falar lá no capítulo 12, ai da terra, porque o dragão foi até a terra cheio de fúria. E nós estamos aqui. Então a gente vê aqui que Satanás agora ele deixa cada vez mais claro as suas intenções. E aqui ele se apresenta então como um tipo de trindade. Satanás ele está caracterizado aqui na figura do dragão, fazendo oposição ao Pai, que recebe toda a honra e toda a glória e que investe de autoridade. A besta do mar está fazendo oposição então ao Filho, que é aquele que recebe a adoração, é aquele que também vai fazer prodígios, é aquele que vai se mostrar ser Deus e a ponto de sentar-se no santuário, colocando-se como Deus. Isso a gente vai ver lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, essa descrição. E a besta da terra, ela é uma oposição ao Espírito Santo. Porque a besta da terra vai fazer com que se levante-se uma adoração à besta do mar. É exatamente isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas em relação a Jesus. É o Espírito Santo quem testifica em nós quem é o Filho. E nos conduz em adoração ao Filho. Quem aplica a salvação que foi conquistada pelo Filho. E Satanás, nesse mesmo intento de usurpar, desde sempre foi usurpador, está tentando também, desde sempre, tomar o lugar de Deus, tomar o lugar do Filho e também tomar o lugar do Espírito Santo. Então nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Nós não podemos deixar de lado e pensar que Satanás, por ele estar derrotado, que a gente tem que baixar a nossa guarda. Porque Satanás está tentando arduamente, está travando guerra arduamente contra a igreja desde sempre. Então a besta do mar é essa imitação de Jesus. E porque ela recebe autoridade, foi ferido, foi curado também, é uma imitação ali também da morte e da ressurreição de Jesus, e recebe adoração. Jesus recebeu a adoração e a besta do mar também vai receber essa adoração. E aqui vemos então uma paródia da igreja também. Nós vemos que no versículo 4 tem ali os que adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta, também adoraram a besta. E são esses que estão falando e dando glórias e dando poder então à besta. Então nós também somos ali representados, também sendo afrontados por um povo que não é povo de Deus. Por um povo que recebe, então, depois, a gente vai ver lá no final, nos versículos finais do capítulo 13, são aqueles que recebem outro selo, outra marca, diferente dos 144 mil selados que a gente viu no capítulo 7, que a gente vai ver no capítulo 14, que é o texto da sequência dessa quarta sessão. A quarta sessão vai do capítulo 12 ao capítulo 14, vai mostrar o povo de Satanás, o que recebe a marca da besta, e o povo de Deus, os que seguem Jesus, os que guardam seu testemunho, que são os 144 mil selados, que vão aparecer novamente. Então ali nos versículos de 1 a 4, nós vemos a descrição dessa besta, né? Os versículos de 1 a 4 mostram que o dragão ele fica em pé na areia do mar, ali, né, na praia, né? E ali, isso aqui, claro, é um símbolo para que nos remete da onde que vai vir essas duas bestas, né? O mar aqui
ela é um símbolo de povos. A gente vai ver lá no capítulo 17, na descrição do capítulo 4, a gente viu também o mar de vidro. O mar, ele é sempre um símbolo de povos, de nações vindo de algum lugar. A gente vê isso em Isaías 17, versículo 12, por exemplo, quando o profeta fala sobre nações vindo, e o seu barulho é de muitas águas, é um mar agitado. Na mentalidade judaica também, a água era um lugar que representava então o caos, que representava onde tinha desordem. É por isso que a comparação dos povos inimigos de Deus são comparados com o mar. No capítulo 4, nós vemos o mar de vidro tendo essa descrição, justamente apontando para uma multidão, e ali sempre junto com multidões que estão adorando aquele que está sentado no trono. Mas nós também vemos agora no capítulo 13, que essa besta ela sai do mar. Talvez uma das melhores interpretações é onde que a besta ela vai sair dessas muitas nações. Ela vai governar essas muitas nações. Existem muitas especulações sobre quem é o anticristo. Tem gente que fala que são os imperadores romanos, né? Ou algum imperador romano específico ali. Né? Porque Roma está no meio está na Itália, obviamente, e está ali bem no meio do mar Mediterrâneo, por exemplo. Existem essas interpretações de onde sairá o anticristo, ou se o anticristo já existiu, ou se ainda vai existir, né? Então, mas de toda forma, a besta que sai do mar nos remete de que essa besta, essa pessoa, porque é tratado como pessoa lá nas epístolas, que tem um ensino bem literal. O apóstolo Paulo vai falar que é o iníquo, né, o filho da perdição. Ele trata isso como se fosse, de fato, um homem. E a descrição aqui, percebam, ela é muito parecida. A descrição da besta ela é muito parecida com a descrição de Satanás. De uma forma muito semelhante, a besta ela tem 7 cabeças e tem chifres e também tem diademas, né? Tem 10 chifres, 7 cabeças e sobre os chifres diademas, né? E só tem uma coisa diferente, que sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 10, eu gostaria de abrir com os irmãos lá, em 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 10. Aqui está descrevendo sobre o anticristo, desde o versículo 1, o apóstolo Paulo está falando sobre a vinda de Jesus e a nossa reunião com ele, ou seja, o nosso arrebatamento, né? Isso está relacionado com o versículo 2, com o dia do Senhor, ou seja, o último dia. E no versículo 3 ele vai falar que isso tudo não vai acontecer sem que antes haja apostasia, se revele, então, seja retirado aquele que detém o homem da perdição, ali nos outros versículos, no versículo 6, por exemplo. E depois vai falar sobre ao descrever o anticristo, ele vai ser destruído pelo sopro da boca de Jesus, pela manifestação de sua vinda. E o versículo 9 e o versículo 10 vão falar sobre como que é esse que é investido de poder por Satanás, né? O aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, né? E com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esses aqui está se referindo àqueles que estão adorando a besta. Então a gente vê que o anticristo aqui é aquele que se levanta fazendo vários sinais, vários prodígios de mentira. E a gente precisa entender que quando a gente olha para a palavra de Deus, quando nós olhamos os milagres de Jesus, que são os prodígios necessários para que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus, é isso que o apóstolo João vai falar no final do seu evangelho, que Jesus fez muitas coisas, e se registrasse tudo, não teria chão no mundo para colocar esses livros. Mas o que foi registrado aqui é para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Então aqui tem até uma lição para que a gente fique esperto. Jesus, Deus, faz milagres hoje? Eu acredito que sim. Jesus faz milagres, claro. Né? Isso em nenhum momento foi parado, em nenhum momento na história isso deixou de acontecer. No entanto, milagres precisam ser sinais da manifestação do povo de Deus no mundo. Nenhum milagre deve fazer com que nós
creiamos mais ou menos, porque nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que os milagres necessários para a nossa convicção de fé de que Jesus é Deus estão na Bíblia. Isso aqui foi escrito, a Bíblia foi escrita para que nós saibamos quem é Jesus. A Bíblia foi escrita para que nós saibamos qual é o plano de redenção de Deus desde a eternidade. E a gente vai ver aqui no capítulo 13 que aqueles que adoraram a besta, ou seja, aqueles que seguiram sinais de prodígios de mentira, são aqueles cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro que morreu desde antes da fundação do mundo. Que está morto desde a fundação do mundo. Então nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos crer em milagres, claro, precisamos ter fé, mas nós precisamos ter cuidado também. Não deixar que isso abale a nossa fé, ou na falta de um milagre, por exemplo, que nós tanto esperamos, porque a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, o que Jesus fez e continua fazendo na nossa vida, é o que deve fazer com que a nossa fé seja cada vez mais aperfeiçoada. Então a descrição aqui, a gente vê que o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Aqui em Apocalipse 13 nós vemos também que a besta, o anticristo, o iníquo, é aquele que é investido do poder então de Satanás. Então a gente vê, a gente precisa ter também o cuidado de interpretar textos dessa forma, de uma forma literal. Lá no capítulo 17, versículo 9, vai falar sobre a grande meretriz que está assentada sobre a besta. E lá nós vemos então a interpretação que o anjo dá a João sobre o que são as cabeças e o que são os chifres. E confesso, pastor Patrick, que o capítulo 17 é o capítulo mais difícil do Apocalipse. É o que é o mais difícil de interpretar. E a gente precisa também ter esse cuidado. Porque existem muitas ideias do que pode ser cada cabeça. Ou sempre existiu ao longo da história o equívoco de sempre dar nomes a quem são as cabeças. O João aqui não está preocupado em dar nomes, mas ele está querendo mostrar que que o povo de Deus, aquilo que ele sofre, são através dos governos, através da perseguição, através da hostilidade que o povo de Deus sofre ao longo de toda a história, seja pela política, seja pela cultura, seja pela forma de pensar das pessoas. O povo de Deus está sujeito a passar por essas coisas. E o povo de Deus aqui, por Jesus, através do apóstolo João, está dizendo que a igreja ela passa por essas coisas, mas que em Jesus ela é mais que vencedora. Então as cabeças, os chifres, os diademas, que são símbolos aqui de poder, de autoridade, de governança, né? As cabeças representam essa genialidade, essa perspicácia, essa astúcia. Os chifres é um símbolo de poderio, os diademas é símbolo de autoridade também governamental aqui, né? São símbolos para essas coisas pelas quais Satanás está investindo a besta do mar. Então, que tudo isso nos diz que é um poder tremendo, que a história tem visto isso através de algumas pessoas, e que nós precisamos ficar espertos, atentos, vigilantes. É isso que Jesus fala para a igreja de Sardes, por exemplo: sejam vigilantes quanto às coisas que ainda vão acontecer. Nós cremos sim que um dia vai aparecer alguém que vai personificar de uma forma total esses anticristos que apareceram ao longo da história, ali investidos pelo poder de Satanás, né? Dentro dessa descrição ainda do versículo 1, nome de blasfêmias, ele é como se fosse um tipo de mote para zombar daquilo que é santo. Blasfêmia é a zombaria daquilo que é santo. A besta que sai do mar aqui está ao mesmo tempo sendo investido por Satanás, como um dos seus papéis é, então, o zombar de Deus, zombar de Deus Pai, de Deus Filho e também de Deus Espírito Santo. Porque depois a besta da terra vai vir trazer adoração a essa besta, né? E os primeiros cristãos, eles poderiam identificar aqui que essa besta poderia ser talvez os Césares, os imperadores do Império Romano ali, né? Tanto que os Césares, eles eram chamados de Dominus et Deus, que significa ali em latim, né? Senhor e Deus.
Esse tipo de adoração ao imperador era muito comum. A gente viu nas 7 igrejas que nas cidades onde as 7 igrejas estavam, ali em algumas cidades existia a adoração oficial ao imperador em algumas cidades. A gente vê isso. Por exemplo, quando Jesus vai falar sobre a igreja de Pérgamo, vai falar que ali naquela cidade está o trono de Satanás. Ali está o trono daquele que se opõe a Deus. E é interessante ver que quando se fala de tronos em Apocalipse, o trono de Satanás sempre está na terra, mas os tronos de Deus e do povo de Deus está sempre nos céus. Sempre nos céus. Então nós precisamos nos atentar a esses detalhes e a perceber que para os crentes do Apocalipse, do primeiro século, ali naquele momento, muito provavelmente esse que emerge do mar poderia ser o imperador. Ao longo de toda a história, existiu também vários outros anticristos nessa personificação governamental. Mas vai existir um dia um grandão. Vai existir um que vai ser o osso duro de roer, presbítero Luiz. Vai ser difícil. E a igreja caminha para isso. Nós não podemos ser ingênuos e achar que o mundo um dia vai melhorar. Mas nós precisamos estar vigilantes. E no versículo 2 nós vemos então a descrição dessa besta, né? E é um texto totalmente emprestado de Daniel 7. Daniel 7, a gente vê que existe descrição de algumas bestas ali, né? A gente vê a descrição aqui no capítulo 13, que a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso, com boca como de leão, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quero abrir com os irmãos lá em Daniel capítulo 7. Aqui é o texto que tem total correspondência com Apocalipse 13. Daniel capítulo 7 diz assim a partir do versículo 2. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, eis que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar. Versículo 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão que tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé para que andassem como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um de seus lados. Na boca estava, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando e eis que apareceu outro animal semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Esse animal tinha também 4 cabeças e lhe foi dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que esse chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. É um texto muito semelhante, não é verdade? Só que aqui a gente vê que essa besta, ela está mesclada. Não são 4 animais, mas em um animal, essa besta, estão mescladas ali os 4 animais que Daniel está vendo. A melhor interpretação para esse texto é entender que são reinos que foram levantados ao longo da história. Daniel está vendo ali no período do exílio, tendo essas visões, e Daniel ele está tendo uma visão, quando ele vê a figura do leão ali, a melhor interpretação para isso é a Babilônia, o Império Babilônico que veio como um leão, devorou, estraçalhou, então ali o povo de Deus. Depois veio o Império Medo-Persa, né? Em Daniel também vai ser tratado como um bode com 2 chifres, né? Que são e o texto bíblico vai falar que é o reino da Média e o reino da Pérsia, né? O reino Medo-Persa, o Império Medo-Persa, que aqui na visão de Daniel 7 está sendo representada por um urso que veio e esmagou o reino
da Babilônia. E depois a figura do leopardo com 4 cabeças, que, segundo uma interpretação histórica, pode ser aplicado ao Império Macedônico, o Império de Alexandre o Grande, que depois de sua morte se dividiu em 4 reinos, em 4 províncias, né? Os Seleucidas e tudo mais. E um desses imperadores, um desses governantes do Império Macedônico, foi o Antíoco Epifânio, que dominou a Síria, a região da Síria, a região ali da Judéia. E foi esse mesmo imperador, esse mesmo governante, esse mesmo general, melhor dizendo, que profanou o templo de Jerusalém em 167, sacrificando um porco dentro do Santo dos Santos. Ele profanou isso. E ao longo de toda a história do povo judeu ali, ele foi chamado de o abominável da desolação. O mesmo abominável da desolação que a gente encontra em Daniel 9, em Daniel 11, também sendo falado, em Daniel 12. Jesus, no seu sermão escatológico em Mateus 24, vai falar sobre o abominável da desolação que viria, né? Jesus está falando ali sobre um outro imperador, Tito, que veio e destruiu o templo no ano 70, por exemplo, né? Então, a gente precisa olhar para esses textos e entender que houveram seus cumprimentos locais, houveram seus cumprimentos em um tempo até curto, mas que também tem implicações para um futuro, onde tudo isso vai ser concatenado. Quando nós vemos a besta aqui toda mesclada, as 4 bestas lá que Daniel está vendo mescladas em uma só, onde aquele animal terrível que ele está vendo, que é, claro, a melhor interpretação ali é o Império Romano, nós vemos que aqui no capítulo 13, toda essa besta está totalmente misturada, como símbolo de dizer que aquilo que sempre foi mostrado ao longo da história, também vai ser debaixo desse mesmo poder investido por Satanás. Isso acontece ao longo de toda a história. Sempre houveram regimes anticristãos, sempre houveram regimes que profanaram e com arrogâncias o nome de Deus e a igreja, como a gente tem visto aqui, né? Então o Apocalipse 13 essa combinação, mostra a combinação dessas 4 bestas em uma só. E Satanás sempre esteve por detrás dos governos que perseguiram o povo de Deus. Satanás, ao tentar Jesus, oferece a Jesus os reinos do mundo, não é verdade? Como eu te darei tudo isso se você se prostrar e me adorar. Satanás fala isso a Jesus, né? Então o trono de Satanás sempre aparece na terra, como a gente já falou no capítulo 2, lá na igreja de Pérgamo, lá no capítulo 16, com uma das taças é derramada sobre o trono de Satanás, trazendo trevas, né? Então sempre teve isso aqui na terra, e a autoridade é dada sobre todos os reinos do mundo. Então nós não podemos também ter a ilusão de que vai existir um momento que simplesmente vai só ser simplesmente uma única moeda, uma única religião, um único governo. É claro que essas coisas têm implicações e que nós podemos utilizar disso e parar para olhar para a realidade, comparar com a Bíblia e perceber, de fato isso está acontecendo. Mas a mensagem de Apocalipse é nos dizer qual é a nossa posição diante disso. Qual que é a posição da igreja diante disso, quando isso acontecer, e de como está acontecendo hoje. O apóstolo João, lá em 1 João capítulo 2, ao final dessa aula eu quero ler esse texto, vai falar que o espírito do anticristo sempre esteve por aí. Nesses últimos dias, ele vai começar o texto assim, o espírito do anticristo está por aí. E o que é o espírito do anticristo? Negar que Jesus Cristo se encarnou. Negar que Jesus Cristo é Deus. Esse é o espírito do anticristo. Então nós não podemos ter a ilusão de que a marca da besta vai acontecer daqui a muito tempo. A marca da besta está acontecendo. Pessoas estão sendo seladas ao longo de toda a história. Se o povo de Deus está sendo selado, Satanás, numa imitação barata, também está selando os seus. É claro que Satanás não se preocupa com essas pessoas. É óbvio que Satanás não está fazendo um grande exército. Satanás está humilhando essas pessoas, como a gente viu lá nas trombetas, na quinta e na sexta trombeta, por exemplo. Satanás está humilhando, destruindo essas pessoas. Então, uma dessas cabeças ela foi ferida à espada, mas curada, né? A gente vê ali no versículo 4, e está diretamente relacionado com a expulsão de Satanás,
diante de uma derrota definitiva que a gente viu lá no capítulo 12. E a gente vê que essa é uma paródia da usurpação da morte e da ressurreição de Cristo. Uma cabeça que parecia ter sido ferida de morte, né? A gente vê isso com eu falei espada porque lá no versículo 14 fala que é uma espada, tá? Que uma das cabeças da besta foi ferida com espada. Então, os cristãos do primeiro século eles poderiam até mesmo entender que essa besta que parecia que estava morta, mas que agora estava viva, existia uma lenda de que Nero, o imperador Nero, o mesmo imperador que estava perseguindo os cristãos na época do apóstolo Paulo, ele morreu, mas que depois, através da figura de Domiciano, que é um imperador, aqui no contexto de Apocalipse, ele ressurgiu. Então existe um mito chamado Neros Redivivus, ou Nero ressurreto. E, de certa forma, para os cristãos daquela época, que estavam passando por terrível tribulação, por terrível perseguição, poderiam entender que a figura do imperador Domiciano era também a figura ressurreta de Nero, porque estava perseguindo e destruindo os cristãos de uma forma assim violentíssima, de forma que os cristãos estavam realmente, naquele tempo, naquela época, naquele momento, poderiam também ter a noção de que essa besta poderia ser esse imperador Domiciano aqui, né? Mas a preocupação de João não é dar nomes, não é falar assim, ó, aquela cabeça lá, a cabeça número 4, é aquele imperador da história do mundo. Não é isso. João está preocupado em identificar a besta como um oponente de Jesus. Porque o que acontecia naquele contexto? Os imperadores requeriam adoração para eles mesmos. Muitos cristãos morriam porque não queriam adorar o imperador. E isso era pena capital. Para os cristãos, existe um único Deus verdadeiro. Existe um Senhor. Um único que pode fazer tudo e por todos. Que é Jesus Cristo, não o imperador. E isso levava muitos cristãos à morte. Muitos cristãos à morte. Então, dentro daquele momento, a igreja já estava passando por isso, embora, repito, isso também tem implicações futuras, né? Aconteceram no momento, mas também tem implicações futuras. Então, o mundo, ele adorou o dragão, a besta, e todo ato do dragão é de oposição a Deus, seu caráter, e direção de adoração é de oposição também ao caráter de Deus. Então a gente vê que Satanás também requer adoração, ele quer essa adoração. Ele não é digno, ele não merece, ele não pode receber adoração. Mas como afronta ao Deus verdadeiro, ele então recebe adoração e a besta também ali recebe adoração. O culto ao dragão é o mesmo culto à besta, porque a besta está sendo investida do poder de Satanás. E o verbo adorar aqui é direcionado uma vez para o dragão, mas é direcionado em Apocalipse 13, 4 vezes à besta. No versículo 4 a gente vê ali a adoração à besta e a adoração ao dragão. Mas nos versículos 8, 12 e 15, nós também vemos outras 3 vezes a adoração sendo prestada à besta. E as perguntas que aqueles que adoram a besta contrapõem ao que a gente vai ver lá em Êxodo capítulo 15, versículo 11. Eu queria ler com os irmãos, logo depois da libertação do povo de Israel. Está escrito assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade terrível, em feitos gloriosos, que operas maravilhas? E aqui os seguidores da besta estão falando: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? A gente vê isso também, essa mesma pergunta, sendo feita lá no Salmo de número 35, versículo 10. Quem é como Deus? Quem é que pode fazer as coisas como Deus? Senhor, a quem é semelhante a ti? A gente está vendo ali sendo projetado. Então aqui os cristãos estavam familiarizados com esse tipo de adoração, com esse tipo de prestação de culto através de perguntas retóricas. É óbvio que a resposta é ninguém, mas a besta aqui, os adoradores da besta, ao falarem sobre a besta, estão também atribuindo honras e glórias a essa besta como se ela fosse também o próprio Deus. E ela também, os adoradores da besta, fazem uma pergunta também no final: quem pode lutar contra ela?
Lembrem-se, o intento de Satanás nisso tudo é perseguir e matar os descendentes da mulher que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. E aqui é feito com uma espécie de afronta, um desafio à igreja. Quem é que pode lutar contra a besta? É você, cristão, que pode derrotar o meu Senhor? É dessa forma que dizem os adoradores da besta, né? Porque esse desafio à besta está invernizado e está também enraizado com o alvo do dragão em matar os santos, como a gente vê ali nos versículos 7 e nos versículos de número 10. Então, perceba que nos versículos 5 e 6 e também no versículo 7, a gente vai ver algumas vezes ali que foi-lhe dada. A besta, ela recebe coisas, né? E é interessante que no capítulo 9, versículo 1, a gente vai ver ali uma estrela que havia sido caída, foi-lhe dada a chave do abismo. É a mesma no finalzinho ali, ó, ele foi dada a chave do poço do abismo, né? A essa estrela. Nós defendemos aqui em aula que essa estrela caída, é uma figura também de Satanás, e nesse momento aqui no capítulo 9, Satanás então está abrindo as portas do abismo para que os espíritos ali em forma de gafanhoto persigam os ímpios e atormentem os ímpios por 5 meses. Os irmãos lembram disso, né? Então, aqui também é colocado esse mesmo termo, foi-lhe dada, né? Aqui nesse momento por Satanás, mas por trás, na soberania, isso está debaixo da permissão e na ação de Deus em reger a história, e aparece aqui 4 vezes. E o número 4, os irmãos lembram bem, né? Que o número 4 é o número da terra. Ou seja, esse poderio de Satanás ao anticristo tem repercussões mundiais, totais, globais. A gente não pode ser, de novo, falando aqui, não podemos ser ingênuos de achar que isso acontece em algum momento da história simplesmente. Isso acontece num lugar do mundo simplesmente. É claro, o que a gente tem visto aqui foram tentativas de dominação ao longo da história. Claro, a gente não pode ser também ingênuo de acreditar que a Alemanha nazista do século XX não foi uma tentativa anticristã também de dominar o mundo e de causar também oposição ao povo de Deus. Nós também não podemos ignorar que também no século XX, o comunismo, que perseguiu vários cristãos, várias religiões, isso faz parte do mote, né? Também exemplificava um tipo de governo anticristão. Qualquer um que nega Cristo. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia política, ou me posicionando politicamente, é simplesmente olhar para a Bíblia, olhar e comparar com a realidade. Não adora Jesus? Então isso é uma tentativa anticristã, e isso está sendo investido com o poder de Satanás. Isso independente da vertente política, independente do direcionamento para cima para baixo. Isso o único governante para nós cristãos que redime, que resolve o nosso principal problema, que é o pecado, está em Jesus Cristo. E nós somos filhos de Deus porque nós guardamos o testemunho de Jesus. Nós morremos também por causa do testemunho de Jesus. São esses que estão sendo mortos pela besta aqui, no versículo de número 7, e que vão aparecer lá no texto do milênio, lá no capítulo 20, que aqueles que estão reinando com Jesus são aqueles que não receberam a marca da besta e também não adoraram a besta. Né? Então, a gente vê aqui que esse poder dada por Satanás a essa besta, ela também fala sobre, como a gente leu lá em Daniel 7, sobre um pequeno chifre que fala blasfêmias, que fala então arrogâncias. Eu quero ler de novo lá os versículos versículo 8, 11 e o versículo de número 20 de Daniel 7. Os irmãos podem deixar abertos aí no capítulo 7 de Daniel, que a gente vai ficar indo e voltando algumas vezes. Então a gente vê aqui no versículo 8, enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Versículo 11. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia, fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Versículo 20. Vai falar assim:
também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres. Ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Né? Daniel aqui não estava entendendo essa revelação, ele teve que perguntar. O versículo 15 mostra ali a dúvida de Daniel. Né? Então, a gente vê também que esse chifre aqui, representado em Daniel, tem a ver com essa besta que está aqui no capítulo de número 13. E olha só que interessante. O capítulo de número 13, no versículo 6, vai falar que eles estavam difamando o povo de Deus, e que foi, no versículo 5, melhor dizendo, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Lá em Daniel 7, versículo 25, falava também que ele falava contra o Altíssimo, oprimir os santos do Altíssimo e tentava mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo e metade de um tempo. Os irmãos estão familiarizados com essas questões de divisão de tempo. 42 meses, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Tudo isso são momentos onde o povo de Deus está pregando o evangelho, mas que também representam um tempo onde o anticristo também vai estar perseguindo a igreja, onde o tempo do evangelho não vai mais ser eficaz. E a gente não sabe o que vai estar acontecendo nesse momento da história, o que impede a ação do anticristo aparecer, como a gente vai ver lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, mas a gente vê aqui que a ação do anticristo aqui é de 42 meses, que é o mesmo tempo que a gente vai ver lá no chifre de Daniel, capítulo 7, que é tempos e metade de um tempo, né? Um período abreviado. A gente vê que esse mesmo período abreviado aparece lá no capítulo 11, a gente já vai retornar a esse texto. Então, falar mal de Deus e do seu povo é a marca principal, então, da usurpação contra Deus e contra Jesus. A gente vai ver que o anticristo aqui a besta está proferindo blasfêmias e arrogâncias contra Deus e também contra o tabernáculo de Deus, e o texto explica o que é o tabernáculo de Deus, né? A saber, versículo 6, os que habitam no céu. Então, nós não estamos desvinculados disso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, e em Filipenses 3, nós vamos ver que nós, igreja de Deus, igreja militante também, mas também igreja triunfante, somos igreja que temos cidadania celestial. Estamos vencendo e somos vitoriosos com Jesus, porque nós temos cidadania juntamente com Jesus nos céus. Então nós encontramos isso aqui, e a igreja ela é uma só. A igreja ela não pode ser dividida. A igreja ela é universal, não a igreja universal lá. Ela é única, ela é também católica, não a apostólica romana. Ela é católica, ela é una, ela é universal, ela se expande sobre todo o tempo, sobre toda a história, em todos os lugares. E essa igreja que ao longo de todos os tempos foi perseguida, está sendo perseguida por Satanás, que está furioso, através de pessoas e através de um grandão que vai existir, cremos assim, num futuro, né? E quando aqui a gente vê no versículo 7 de Apocalipse 13, então, parte daquilo que a besta fala, né? Então, foi-lhe permitido, ou seja, foi-lhe permitido, isso da parte de Deus, né? Isso é da parte de Deus, foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. A gente acabou de ler isso no versículo 25, né? Jesus, como eu falei mais cedo, fala sobre isso lá em Mateus 24, versículo 15, sobre o abominável da desolação, que a gente encontra em Daniel 9, que a gente encontra em Daniel 11, 12, como eu falei mais cedo. Naquele momento onde Jesus estava falando sobre, ele estava se referindo dentro da mentalidade recente ali, o abominável da desolação estava se referindo na cabeça das pessoas a Antíoco Epifânio, que profanou o templo de Jerusalém, mas Jesus estava falando sobre um futuro próximo, sobre o cerco de Jerusalém promovido por Nero no ano 66, mas que no ano 70 o outro imperador Tito foi e destruiu o templo de Jerusalém. Se a gente for ver Mateus 24, a gente vai ver que Jesus fala assim, fujam de uma vez, peçam para Deus para que não seja no sábado, nem no inverno, né, porque fecha o portão na Judéia, né, e naquele momento da história, no ano 70,
houve isso, uma espécie de fim do mundo para os judeus naquele momento da história, que também está apontando para os dias finais, porque Jesus continua falando sobre a grande tribulação depois disso. Continua falando que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, que esses dias eles foram abreviados, né? Então, Mateus 24 fala muito sobre isso. Então, enquanto a besta ela difama a igreja triunfante, ela vem com tudo atrás de nós, igreja militante, a igreja que está na terra, porque Satanás está furioso, está na terra, está furioso, perseguindo então os descendentes da mulher. Mas quem são estes santos? E é importante a gente falar sobre esses santos, porque os nossos irmãos dispensacionalistas, eles acreditam que Jesus ele vem antes da grande tribulação, arrebatam a igreja, e que quem vai ficar na grande tribulação, passando por tudo isso, são aqueles que não se converteram, e também são os judeus, e que a grande tribulação serve para que haja a conversão de judeus. O problema disso é que em Daniel capítulo 7, voltando a Daniel capítulo 7, no versículo 14 vai falar assim: ao ouvir isso, o rei ficou... capítulo 7, eu estava no capítulo 6. Versículo 14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, eles falando sobre o ancião de dias, né? Falando sobre Jesus ali, foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que todas as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Versículo 22 vai falar o seguinte: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Versículo 27 é o checkmate aqui, né? O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Os dispensacionalistas vão falar assim: Daniel não tinha em mente que era a igreja, porque Daniel profetizou para os judeus. No entanto, o próprio Daniel, no versículo 15, ele não sabe, no versículo 15, capítulo 7, ele não entende a revelação que lhe foi dada, e foi necessário explicar para ele. Olha lá, versículo 15: eu, Daniel, fiquei alarmado com as visões que passaram diante dos meus olhos e me perturbaram, né? Daniel, ele não sabia, ele não entendeu a profecia. Então veio o anjo e explicou essa profecia. A pergunta é: somente judeus vão receber o reino eterno? Óbvio que não. Então os judeus está falando aqui, os santos, que Daniel está vendo aqui, não podem ser simplesmente judeus. O versículo 14 vai falar que são povos, são pessoas de todos os povos, nações e línguas, que serviram o ancião de dias, que tem o domínio sobre tudo isso. Então os santos aqui, que Daniel está vendo, são os mesmos santos que estão sendo afligidos, porque aqui a gente vê que o chifre aflige, da mesma forma que a besta aflige os santos em Apocalipse 13. Então, santos aqui não são os judeus. É claro que pode ter judeu, obviamente. Hoje, se um judeu se converte, vira cristão, vira nosso irmão, correto? Um só povo. Jesus ele quebrou, fez a parede de separação entre esses dois povos, judeus e gentios, fazendo um só. E essa unidade do povo de Deus é a fé em Jesus Cristo. Então nós não podemos interpretar que os santos aqui são os judeus, porque em Daniel 7, nós vemos que esses santos são os santos do Altíssimo, ao qual nós estamos também enquadrados, e nós não somos judeus por isso, né? Então, olha só que interessante. Em Daniel 7 não, em Apocalipse 13, versículo 7, olha só: foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. A gente já leu isso ali no capítulo de Daniel, né, no versículo 21, vai falar sobre isso, né, Daniel 7, versículo 21, vai falar sobre esse vencer contra os santos. Mas olha só que interessante o capítulo 11, quando a gente estava vendo lá sobre as duas testemunhas. O capítulo 11, no versículo 7,
ali a gente vê a aparição da besta. Olha só que interessante. Quando tiver então concluído o testemunho que deram, as duas testemunhas, né, a besta que surge do abismo fará guerra contra eles. A besta vencerá e matará as testemunhas. Então, a gente está vendo expressões muito parecidas, onde santos, as duas testemunhas, tanto em Daniel 7 como Apocalipse 13 e Apocalipse 11, estão se referindo à mesma pessoa. Estão se referindo ao mesmo tipo de pessoas. Então, mais uma vez, nós podemos endossar aqui de que as duas testemunhas são esses santos do Altíssimo. São o mesmo povo santo que recebe o domínio junto com Jesus. Então, nós mais uma vez temos aqui base bíblica, textualmente, não é meramente interpretativo, mas é textual, que nós podemos afirmar que as duas testemunhas são os santos do Altíssimo. As duas testemunhas também são a igreja. Os santos de Apocalipse 13 sofrem e morrem e perdem, e a besta também trava guerra contra essas duas figuras que nós encontramos em Apocalipse. Ou seja, as duas figuras, as duas testemunhas e os santos aqui são um só. É o mesmo povo, nós, igreja de Jesus. Então, a autoridade ela é permitida sobre o domínio de Cristo, né? A gente viu lá em Daniel 7 e também em Apocalipse 5, 9, de que Jesus é aquele quem domina tudo, Jesus é quem domina tudo e todos, né? É Senhor de todas as coisas. No entanto, foi-lhe permitido aqui no capítulo 13 que isso acontecesse, né? Essa perseguição acontecesse. E é interessante que aparece aqui a expressão no versículo 8, que a expressão habitantes sobre a terra, né? Ou os que habitam sobre a terra. E essa expressão a gente já viu várias vezes ao longo de Apocalipse, que é uma expressão para descrever os ímpios em Apocalipse. Os ímpios sempre são tratados como aqueles que habitam sobre a terra, ou habitantes da terra. Então, a igreja estará nesse tempo aqui, porque o texto ele dá ênfase quem são esses habitantes da terra. São aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. São estes que adoram a besta. Para os nossos irmãos dispensacionalistas, a igreja não estará mais aqui, porque os habitantes da terra adoram a besta, então não tem como a igreja adorar a besta. No entanto, o texto deixa muito claro, ele faz um contraste muito forte sobre quem tem o nome no livro da vida e quem não tem o nome no livro da vida. O texto diz que aqueles que não têm o nome no livro da vida são os habitantes da terra, e vice-versa. Mas por que João usou esse estilo para falar sobre aqueles que não têm o nome no livro da vida? Porque tem gente que não está adorando a besta ali, que tem o nome no livro da vida. E quem é que tem o nome no livro da vida? Será que tem um livro da vida antes da grande tribulação e um livro da vida para a grande tribulação? É óbvio que não. É óbvio que não tem. Existe um livro da vida, que sempre existiu, desde a eternidade. E olha só como é descrito. E não é simplesmente o livro da vida que é falado aqui em Apocalipse 13, mas é o livro da vida do Cordeiro que foi morto. O livro da vida do Cordeiro que foi morto. Olha só, é do Cordeiro que foi morto. Então indica que o povo de Deus é eleito desde sempre. É o livro da vida do Cordeiro que foi morto desde sempre. Isso aqui faz um contraste com Apocalipse, capítulo 17, o versículo 8, que diz: a besta que você viu era e não é mais, está para emergir do abismo. A mesma besta do Apocalipse 11, e também capítulo 13, aparecendo de novo aqui no capítulo 17, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Né? Então, a gente vê que
esse livro da vida desde antes da fundação do mundo. Isso nos remete a Efésios 1, capítulo 1, versículos 4 e 5, falando que Deus nos amou, que desde antes da fundação do mundo, e por isso Deus nos predestinou à salvação. Isso é a igreja de Deus, né? Então, o livro da vida do Cordeiro é um consolo, dessa forma como está sendo falado, é um consolo da soberania de que nem mesmo a fúria do diabo é capaz de fazer com que os santos pereçam, percam sua esperança no período da grande tribulação. Então, concluindo, versículos 9 e 10 vai falar sobre, vai nos remeter a um texto que sempre é nos falado em Apocalipse. Se alguém tem ouvidos, ouça. Isso fazendo alusão aos capítulos 2 e 3, quando Jesus fala com as 7 igrejas, né? E dos ensinamentos de Jesus. A gente vai ver essa mesma expressão na parábola do semeador, que saiu o semeador a semear. E existem vários tipos de terra. Jesus explica essa parábola e fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No mesmo capítulo 13 de Mateus, onde tem a parábola do semeador, tem a parábola do trigo e do joio. E Jesus também explica a parábola do trigo e do joio, onde ele vai falar que vai vir a ceifa no final, que a ceifa é o fim do mundo, onde o trigo é o povo de Deus e o joio não é o povo de Deus. Isso vai tudo acontecer no último dia. E Jesus então ele conclui falando: quem tem ouvidos, ouça. Então sempre falando, se remetendo a essa expressão, a pregação do evangelho e as últimas coisas, né? Então, entendemos dessa forma, que o verdadeiro crente, ele ouve o que Jesus fala. Então, a gente vê ali que os cristãos, a gente vê um texto no versículo 10, onde é um texto emprestado de Jeremias 15 e de Jeremias 43, onde a gente vê o castigo de Deus sobre os judeus malfeitores ali, né? Então, aqui está sendo emprestado e expressam que os cristãos eles experimentam dificuldades, só que não como castigo mais, mas como uma exortação de suportar as dificuldades na esperança em Jesus. Os cristãos não devem empunhar espadas. Ali a gente vê a perseverança e a fidelidade dos santos diante dessa narrativa. Se alguém tiver que ir para o cativeiro, vai para o cativeiro. Se alguém tiver que ser morto pela espada, vai ser morto pela espada. A palavra de Deus não nos instiga a tomarmos violência, a nos indignarmos dessa forma violenta, entendendo que a vingança pertence ao Senhor. Quem governa a terra não é Satanás. Não é Satanás. Essa é a mensagem do versículo 10, que é a perseverança e a fidelidade dos santos. Esta é a perseverança e a fidelidade dos santos. E a gente vê que Jesus ele nos chamou para essa fidelidade e para essa esperança. Porque essa é uma das mensagens principais de Apocalipse. A perseverança e a fidelidade dos santos. No capítulo 1, versículo 9, João ele se apresenta se declarando irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Quando Jesus ele vai falar com a igreja de Éfeso, vai elogiar a igreja de Éfeso falando que ela é esforçada e perseverante na tribulação e também na palavra. E a perseverança também é uma das boas ações, uma das boas obras que a igreja de Tiatira também tem praticado. Lá numa das promessas da igreja de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 10, nós vemos que existe uma promessa à igreja de Filadélfia de ser guardada, porque ela preservou e ela guardou a palavra de Deus também. E ali, claro, de ser preservada na aprovação, da aprovação, né? E no capítulo 14, a gente vai ver o que é a perseverança dos santos. O capítulo 14, versículo 2, um spoiler para daqui 2 semanas, fala que ouvi a voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que eu ouvi era de arpistas, quando tocaram as suas harpas aqui. Aqui a gente vê que a perseverança dos santos está diretamente relacionada também com o versículo 12, né? Aliás, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. São as mesmas atribuições que é dado sobre o descendente da mulher que Satanás está perseguindo. E para concluirmos, queria ler rapidinho o texto de 1 João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2.
versículos 18. Filhinhos, esta é a última hora, ou seja, tempo presente. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permaneçam em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. A perseverança dos santos é crer em Jesus, é permanecer firme em Jesus, é não achar que a salvação um dia, ou no momento presente, está numa pessoa, está num governo, é não achar que a salvação está nas suas próprias ações, é reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Que nós possamos viver assim de uma forma santa, íntegra, perseverante, fiel, porque ao longo de toda a história os crentes têm passado por isso. Manifestações do anticristo têm acontecido ao longo de toda a história. Mas vai ter um dia que isso vai acontecer de uma forma definitiva. E como nós vimos lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos ver que a destruição do iníquo será feita pelo próprio Jesus Cristo na manifestação de sua vinda. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Eu queria, de uma forma muito rápida, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, lá atrás, por favor. Na verdade, é mais um comentário, trazendo até as últimas aulas que nós tivemos. Quando você trouxe ali em Apocalipse 13:5, falando, né, dessa permissão durante 42 meses, aí eu fiquei refletindo, nossa, é muito específico. E, ao mesmo tempo, em outras aulas, a gente havia abordado a questão da prisão de Satanás, que não necessariamente é uma prisão, mas é a impossibilidade dele, na verdade, de não impedir o evangelho. Isso. E aí eu lembrei, que eu sou enfermeira, né? Nossa, 42 meses é muito específico. Eu lembrei da pandemia, que foi exatamente 3 meses a menos, vírgula, porque a gente declarou a pandemia ali por volta de março, mas o Marco Zero começou em dezembro, 3 meses antes, o que fecharia os 42 meses em que a gente não podia se reunir como igreja, tinha que fazer de forma online. E aí eu pensei, né, que até isso está na permissão do Senhor. E não que seja isso, tal, mas foi um momento que a gente não pôde se reunir como igreja, que nós ficamos impedidos de nos reunir como corpo presente, assim, né? Enfim, essa foi uma reflexão que me trouxe. E aqui é só um comentário de outras situações, quando você fala, né, que a ideia do espírito anticristo é perseguir e matar os dissidentes que levam, né, os mandamentos e a fé cristã. Eu lembrei de um filme hollywoodiano, feito por um ator até que ele é cristão, né, se declara cristão, que é o Livro de Eli, que se passa em um tempo... É ficção, é uma ficção. E como todo filme hollywoodiano que eles não teve premiação, ainda mais esses que abordam situações de evangelho. Apesar de ser uma ficção, ele era um homem que guardava um livro
E um líder sabe que ele está com esse livro e conhece a importância desse livro. E aí começa a perseguir ele, um mundo pós-bomba atômica, um mundo de guerra, sem água, enfim. E aí, se eu não estiver enganada, consegue esse livro, mas o livro é em braille. É algo assim, então ninguém conseguiria ler. E aí depois Eli, que era o homem que guardava esse livro, que é Denzel Washington, acho, o ator. E aí ele depois começa a escrever, porque ele tinha todo o livro, ele guardava a palavra dentro dele, não era o livro era só a prática dele. É um filme assim, de ficção, mas eu lembrei disso, né? Quando você falou dessa perseguição de quem guarda a palavra e a fé. A gente vê que sempre existiu isso ao longo de toda a história, né? Isso não vai ser diferente. Bíblias estão sendo queimadas hoje. O evangelho está sendo proibido hoje. A gente não pode ficar enclausurado nesse mundo ocidental onde ainda dá para adorar Jesus e entender que isso não está acontecendo em outros lugares do mundo. Existem irmãos nossos que estão passando por situações semelhantes a essa, onde tem que se esconder para adorar. Imagine que triste. E muitas vezes, isso deve ser uma vergonha para nós, muitas vezes, porque nós temos tempo, nós temos disponibilidade e nós não fazemos assim. E nós precisamos amar Jesus. Nós não podemos carregar a marca da besta, por exemplo, a gente vai ver isso semana que vem, mas a gente deve carregar a marca da santidade. Nós somos selados pelo Espírito Santo. E nós precisamos lembrar disso, entendermos que nós somos o povo de Deus, estamos sujeitos à tribulação, e que Jesus é Ele quem não nos consolará, mas que nos enviou o Espírito Santo, que nos consola hoje e que um dia vai retornar para então assim enxugar toda a lágrima nos nossos olhos, onde a morte vai ser destruída, onde tudo vai ter acabado. Então nós precisamos lembrar disso e amar Jesus com todo o nosso coração, com todo o nosso vigor, independente da circunstância. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Bondoso Deus, obrigado, porque a Tua palavra nos constrange, a Tua palavra nos fala sobre a vida de Jesus Cristo, essa mesma vida que habita em nós. A palavra de Deus nos ensina que nós somos vitoriosos com o Senhor por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho do Senhor. Que essa verdade seja sempre firme no nosso coração. Que não permita, Deus, que nós neguemos a Cristo, não apenas de uma forma consciente, mas na nossa prática, que nós sejamos imitadores de Cristo em tudo que nós formos fazer, que nós não andemos conforme a dança deste mundo, onde diz que os preceitos que o Senhor nos ensina, que são preceitos de vida eterna, são preceitos batidos, passados, ou que não fazem sentido, muito pelo contrário. Que quando nós formos desafiados, nós sejamos firmes, Pai, que nós sejamos perseverantes, sejamos fiéis ao Senhor e que tenhamos, Pai, sempre ao Senhor a quem recorrer. Te louvamos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo quem o Senhor é e por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Te louvamos em Teu nome, Jesus. Nos despeça em paz, nos leve aos nossos lares, aos nossos compromissos e que nós possamos hoje, Pai, como povo, igreja gloriosa hoje, adorar o Senhor aqui no tempo de culto. Te louvamos em Teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Temos o almoço da comunhão agora.